Olá, sou o professor Mauro Trojan e estamos mais uma vez com o programa Fala Professor. Você pode acompanhar semanalmente esse programa pelo site da Bitkom, bitkomtv.com.br, ou pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, Twitter, enfim, por onde tu conseguires ter acesso para nos acompanhar. Hoje temos o prazer de receber aqui, além de um grande amigo, um grande conhecedor da educação, apesar de ser um grande empresário. Estamos aí com o Fábio Pisamilho, que é formado em Ciências de Computação, olha só, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, MBA em Vendas, Negociação e Resultados de Alta Performance, correto? Mas mais do que tudo isso, conhecendo como eu conheço o Fábio, uma pessoa altamente espiritualizada e que leva a questão espiritual para tudo aonde ele atua. E como esse programa é um programa, como já falamos outras vezes, que nós pretendemos dar toda a abrangência necessária à educação e os seus valores, a educação e a ética, a educação e a espiritualidade. E para tanto, nós estamos trazendo escritores, estamos trazendo professores, diretores e empresários. E o Fábio, eu sei muito bem que, como ele mesmo diz, é um empresário que tem a educação no seu DNA. Fábio, prazer recebê-lo aqui. Realmente eu tenho certeza que todos os internautas que nos acompanham aprenderão bastante com esse programa aqui. Prazer, Mauro. Espero estar à altura de todos esses elogios que está me passando agora. Com certeza, eu não tenho dúvida que estará. Para nós iniciarmos, fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom, eu iniciei sempre trabalhando na família. Antes ainda da gente ter aberto a empresa, trabalhei desde criança, entre aspas, trabalhando, né? Com o meu pai, em Minas Gerais, a gente tinha lojas de calçados. Depois, quando a gente voltou de Minas, isso em 93, já comecei a trabalhar em comércio exterior, fazia parte de exportação em uma assessoria de comércio exterior. E com 16 anos, eu, meu pai e mais uma pessoa, nós abrimos a Eficienza. Eficienza Negócios Internacionais. Isso em 1996. A partir daí, trabalhei na Eficienza, trabalhei no Esporte Clube Juventude, 4 anos. Depois voltei para a Eficienza e estou lá até desde 99. Possivelmente não vão te demitir, né? Não. O Fábio é um dos diretores da Eficienza hoje e a principal cabeça, com certeza. Fábio, aonde que a espiritualidade entrou na tua vida? Se é que ela não fez parte da tua vida desde o teu nascimento. Minha mãe deu sempre um bom suporte espiritual, de conhecimento espiritual. Eu sempre fui um entusiasta em estudar religiões, várias religiões. Fiz até a crisma na Igreja Católica. Me encontrei na doutrina espírita. Mas quando a gente fala espiritualidade, isso não tem a ver com religião, né? Isso tem a ver com como a gente se liga com o próximo, com Deus e com o planeta. E isso acho que eu sempre tive em mim. Acho que reencarnei já com um pouco disso em mim. E o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos? Para quem não sabe, o Fábio é presidente dessa instituição, eu acho que pela segunda gestão já, né, Fábio? Ou terceira? Terceira gestão. Como é que o Jardelino Ramos também entrou na tua vida? Através de dificuldades, como a maioria das pessoas, a gente acaba buscando outros horizontes. Acabei buscando ajuda no Jardelino. Isso talvez faça já mais de 20 anos. Comecei a frequentar a casa, comecei a buscar um pouquinho mais de conhecimento, querer ajudar um pouco o próximo. Na época, ajudar o próximo com o objetivo de ajudar a mim mesmo, algo bem egoísta, mas me encontrei ajudando o próximo e a gente foi aumentando as atividades até que cheguei na presidência. Isso já faz quase 6 anos que eu estou na presidência do Jardelino. E lá,
já que tu me chamou de apesar de empresário, guardei esse rancor comigo aqui. Lá a gente dirige 15 escolas de educação infantil. Então, na parte do Jardelino, eu sou como se fosse um diretor de escola. Mais ou menos 1.700 crianças estão abaixo da entidade, estão sendo ajudadas, não abaixo, né, dentro da entidade. E na instituição, no prédio físico ali, nós temos cerca de 250 crianças e adolescentes, que também estão vinculados a nós. E juntamente com a equipe, com toda a diretoria, a gente tenta dar o melhor para elas, então a gente já tenta trazer a criança desde 1 ano de idade até o final da adolescência, já com essa ideia de espiritualidade junto, sem incutir uma religião, mas ter Deus dentro de si, ter o que é o certo, ter o que é o moralmente certo, dar o seu melhor, que é o melhor nos protege, como a gente aprende, né? Vamos abranger, Fábio, um pouquinho mais isso, até eu tenho certeza que é de desconhecimento de muita gente aqui de Caxias do Sul o trabalho do Jardelino Ramos enquanto educação. O Jardelino Ramos é um centro espírita bastante conhecido, acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros de Caxias, acho que até foi o primeiro, né, de Caxias do Sul. Não, é porque houve uma cisão, né, então antes não era Jardelino Ramos, mas foi as pessoas foram as que sim, iniciaram, né, sim. Exatamente. Então, como o centro espírita é conhecidíssimo, como um centro que agrega voluntários, que pratica muito voluntariado e que leva todas essas benesses para aquele público menos privilegiado, isso até a gente já sabe. Vamos entrar na área da educação. Tu falasse 15 escolas de educação infantil. Como é que é a relação dessas escolas? Quem são essas escolas? Não precisa nominar elas, mas elas são do município, elas pertencem diretamente ao Jardelino. Como é que é essa relação da educação com o Jardelino Ramos? Desde a administração Vaninho, o Jardelino se colocou à disposição na ajuda ao município para poder facilitar e até, de certa forma, diminuir os custos da educação, mantendo a mesma qualidade. Em termos de convênio, nós chegamos a ter 24 escolas com o município, então vindo lá da administração Vanin até a administração do prefeito Alceu. Após, por uma mudança de lei, os convênios não poderiam mais ser celebrados, então houve uma espécie de licitação, não é bem uma licitação, mas houve uma concorrência entre algumas entidades, e isso foi dividido entre algumas entidades de Caxias, boa parte das escolas de educação infantil do município. Se eu não me engano, chega a quase 50% das escolas são nesses termos. O Jardelino, então, é uma das 3 entidades que administra 100% dessas escolas, então os professores são vinculados ao Jardelino, toda a estrutura é vinculada ao Jardelino, e o Jardelino, além de ajudar na própria educação, faz a manutenção das áreas, tenta deixar as escolas da melhor forma possível. Essas escolas estão espalhadas por todo o município, então não é só na área do Jardelino, são em todo o município. E a nossa escola mais conhecida é a Casa da Criança, que é a que fica dentro da nossa entidade. Perfeito. E o trabalho que o Jardelino faz também na área educacional, além da Casa da Criança, além das 15 escolas que congregam, quantos alunos mais ou menos? 1.700 mais ou menos. 1.700 alunos. Aquele trabalho que é feito no contraturno para aquelas crianças, principalmente do bairro Jardelino Ramos, né? E outras crianças também que são menos privilegiadas, né? Como é que é? Explica para nós esse trabalho aí. A partir dos 6 anos de idade, acho que a maioria das escolas trabalha em um turno, né? E no outro turno essa criança jovem fica sem ter onde passar o dia. Então pode estar na rua, né? Muitas vezes. Então algumas entidades de Caxias se uniram junto com a FAS para tentar melhorar esse aspecto, e uma é o Jardelino Ramos. Então dentro do Jardelino nós temos o nosso centro de convivência, que é o nosso centro educativo,
que trabalha no contraturno. Então, se a criança tem aula à tarde, por exemplo, ela passa a manhã no Jardelino. E o inverso também, se ela tem aula de manhã, ela passa à tarde. E lá dentro vai receber alimentação. Muitas vezes a alimentação que essa criança jovem tem é só no Jardelino, ela não consegue ter alimentação, uma alimentação de qualidade em casa. Ela recebe, tem oficinas, a gente tem artes, danças, artes marciais, nós temos informática. E tudo no contraturno? Tudo no contraturno. Tem a parceria com o Juventude. Que é... Quantas crianças? 130 crianças. 130 crianças. Isso, eu ia pegar esse gancho também. O Virando o Jogo, que é uma parceria que o Jardelino Ramos tem com o Juventude. Como é que é isso? Todas as segundas-feiras, o Juventude disponibiliza o ônibus que leva as escolas, os atletas das escolas, e passa no Jardelino, nós levamos as crianças até o Centro de Formação de Atletas do Juventude, então é utilizado a melhor estrutura do Juventude. As crianças do Jardelino passam lá amanhã ou à tarde e depois recebem alimentação lá que o Juventude disponibiliza. Os profissionais são os do Juventude? Os profissionais da escola, todos eles são os mais gabaritados, são os que formaram grandes atletas, que a gente sabe que já foram até para a seleção. As crianças do Jardelino conseguem receber essa estrutura que dentro do Jardelino não conseguiriam. Então, um dia por semana, o Juventude ajuda muito o Jardelino nesse aspecto. Fábio, vamos dar uma guinada agora nesse processo. Vamos para o apesar de empresário. Que eu queria dizer que não estava na área de educação, mas um empresário com DNA da educação. Por exemplo, a Eficienza, a empresa que o Fábio comanda, ela formou uma universidade corporativa, né? A UCEF, correto? Isso. E qual foi o pensamento e qual foi, na verdade, o objetivo e qual é a atuação da UCEF no mercado? Antes disso, só esclarecendo ao nosso público, uma universidade corporativa é uma universidade que presta, na verdade, que trabalha no segmento da aquisição do conhecimento, como se fosse uma universidade normal, mas que não é referendada pelo MEC, é referendada pelo mercado. Correto? Então, na verdade, a chancela de uma universidade corporativa, como nós temos aqui em Caxias, na Florence, como nós temos em outros lugares também, é uma universidade chancelada pelo próprio mercado, não necessariamente chancelada pelo MEC. E esse foi, só que é uma universidade com temas mais livres. E é exatamente nesse contexto que eu gostaria de te ouvir. O Mauro nos ajudou, nos ajudou em todo o percurso, mas como eu falei quando a gente criou o CEF, né? A ideia da Eficienza sempre foi formadora, desde o início, sempre foi formadora. Nós pegávamos alunos de primeiro semestre de comércio exterior ou até de outras áreas e ensinávamos, desde o começo. Dávamos todo o beabá. Muitas vezes a gente brincava, vou pegar para criar, refazia alguns conceitos necessários que deveriam ser melhorados. A gente sabe, né, Mauro, que nem sempre esses conceitos são trazidos em casa, então a gente fazia isso. Ensinava como a gente gostaria que fosse o profissional, e esse profissional, quando estava pronto, muitas vezes ele se voava voos mais altos. Então, hoje nas grandes empresas, todas as grandes empresas da região, temos profissionais formados internamente na Eficienza. Isso sempre nos orgulhou, nunca foi algo negativo, nunca foi algo ruim eu ter um profissional alçando voos mais altos fora da empresa. E isso a gente sempre fez, até que chegou o ponto que a gente pensou, por que não formar uma universidade corporativa para fazer o treinamento interno e também externo? Porque a gente sabe que sempre que a gente melhora um conceito geral, nós também acabamos ganhando. Então, se o meu cliente ele tem um conhecimento maior, o meu trabalho fica mais fácil. Ao mesmo tempo que se eu tenho uma estrutura de educação formada dentro da empresa, fica mais fácil também para eu treinar o meu profissional e aumentar a qualidade dele. Então, ali tudo se encaixou, né?
Que maravilha, é bem isso, e eu sei que muitas empresas estão perseguindo isso. O Fábio, fala também um pouco, eu conheço, mas eu gostaria que tu falasse, do programa que surge também dentro da UCEF, do eFuture. Com uma ideia que tivemos ainda, já faz alguns anos, nós trabalhando com estagiários e sabendo que nós precisávamos também dar um reforço inicial de educação que talvez eles não tivessem recebido na própria faculdade ou na sua vivência, nós pensamos num currículo básico inicial para poder ajudar esse profissional que estava iniciando carreira a entrar na empresa. E aí fizemos a parceria com o Paideia, o nosso conhecido Mauro Trojan, para formar esse currículo, isso a várias mãos, as mãos da Paideia, do Instituto Paideia e dos nossos gestores da empresa, e colocamos algumas disciplinas que achávamos que eram mínimas para que esses profissionais já entrassem na empresa superando as nossas expectativas. Uma das nossas missões é superar a expectativa dos nossos clientes. E para a gente poder superar essas expectativas, temos que já superar internamente, o nosso cliente interno. Então, com todas essas mãos, formamos um currículo muito robusto, com um bom tempo de treinamento, né, Mauro? E deu muito bons resultados. A grande maioria dos profissionais ainda estão na empresa e a gente fechou alguns negócios através deles, com algum foco comercial também, que talvez seja um dos maiores negócios dentro da história da empresa, através dessa equipe formada por jovens, a maioria ali dos seus 18, 19 anos, né, Mauro? Que na verdade são treinados dentro da própria empresa e o interessante é que recebem todo o treinamento teórico, que nem o Fábio falou, mas como são estagiários e têm 6 horas diárias, normalmente 3 horas de treinamento diário e outras 3 horas de treinamento prático junto com os próprios gestores da empresa, é isso, né, Fábio? Isso. Antes do eFuture, esses gestores davam a parte teórica e também faziam a parte prática. Através do eFuture nós separamos isso, então é sempre um turno teórico e depois se coloca a mão na massa naquilo que se aprendeu, para poder realmente gravar, né? Porque a gente sabe que só na teoria a gente não consegue gravar o conteúdo e não sabe como utilizá-lo, né, Mauro? Eles são mais novos, até aprendem mais rápido, né? Mas depois de um tempo fica mais difícil. Com certeza. Fábio, uma palhinha, porque tenho feito isso inclusive com outros entrevistados aqui, eu estou te desafiando para a gente fazer um novo programa com um foco extremamente específico, mas nós poderíamos dar uma palhinha aqui. Como é que tu leva a questão da espiritualidade para dentro da tua empresa? Porque eu acho que é fundamental a conexão entre espiritualidade, porque no bojo da espiritualidade vem valores, né? No bojo da espiritualidade vem realmente coisas, vem crenças. E como é que tu leva isso para dentro da empresa, para os teus funcionários? Dá uma palhinha para nós, porque nós vamos fazer um programa, se tu topares, obviamente, especificamente sobre isso. A maioria dos nossos profissionais, o nosso objetivo é que entrem através do eFuture. E no eFuture a gente já tem uma disciplina que trabalha a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, como eu disse antes, a gente tem, além da conexão com Deus, a gente tem o que é certo, o que é moralmente correto. Isso é como agir consigo mesmo, como agir com o nosso cliente, como se sentir, se conhecer. Tudo isso é espiritualidade. Como reagir a algumas situações, que nem a maioria das situações são adversas durante o dia, infelizmente, né? A gente sabe que nós não estamos num mundo que são só flores. E como a gente onde a gente vai tirar energia, autoconhecimento para poder passar pelo dia a dia. Isso faz parte da essência da empresa. Hoje mesmo, eu já iniciei o dia na empresa de forma forte, sim, mas forte buscando essa reflexão. Não quer dizer que tudo vai ser flores na área espiritual também. O Mauro me conhece. A gente precisa, sim, fazer essa reflexão do o que é correto e buscar isso.
O meio que a gente vai fazer isso são vários, como qualquer forma de liderança, mas o foco tem que ser o correto, o moralmente correto e no trabalho também o melhor, o mais bem feito possível por buscar o correto. Deu para sentir que pela palhinha nós temos muito chão para trilhar nessa área aí para um próximo programa, porque eu acho que é um ensinamento que muitos estão necessitando aí, esse relacionamento de espiritualidade e com os valores, como o Fábio falou, os valores com o cliente, os valores de interação entre as equipes, os valores de relação dentro do organograma da empresa. Tudo isso, na verdade, com certeza faz com que a empresa ande de uma forma diferente. Fábio, agradeço demais a tua presença aqui. Tenho certeza que ela foi extremamente benéfica para todos. Eu que agradeço a oportunidade. Dentre os teus convidados, é uma honra estar aqui e estou sempre à disposição no que tu precisar, Mauro. Olha, que maravilha. Hoje, então, falamos com o empresário, o cara que tem o DNA da educação, né? Tem no seu DNA a educação, presidente do Jardelino Ramos, não citei aqui, mas vice-presidente de marketing e administrativo do Esporte Clube Juventude, ou seja, que tem um vasto trabalho social e, consequentemente, tem muito para nos trazer aqui ao longo de outros programas. Você acompanhou o Fala Professor e quem quiser continuar nos acompanhando, os internautas que nos acompanhem, por favor, acione-nos pela bitcointv.com.br ou pelas redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, correto? Que para nós será um prazer, na verdade, podermos estar interagindo com o nosso público. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.